Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as muitas bênçãos aflui. Eu me enlevo por teu grande amor, manifestado na cruz. Ao lado estou da riqueza dos céus. Me perdoe, gente. Fluídas de tuas mãos, por isso canto mil cantos, ofertas profundas do meu coração. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. É isso, gente, que nos dá paz. E, gente, eu quero... vamos dando continuidade aqui ao assunto, os pré-reformadores. Quando a gente já deu a primeira aula e vamos dando aqui a segunda, o versículo da semana está em Daniel 1:8, que diz assim: E Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei. E porque Daniel ele resolveu, isso está em Daniel 1:8, como foi dito, como Daniel resolveu não se contaminar com o manjar do rei, Deus ali abençoou Daniel, dando-lhe sabedoria, mais do que, a Bíblia diz que mais do que os astrólogos, mais do que os adivinhos. Isso é assim que Deus faz na nossa vida, quando procuramos, buscando ao Senhor, de maneira contrária daquilo que o mundo ele quer, do modelo do mundo para a vida do crente. Então, quando a gente procura se adequar ao modelo de Cristo na nossa vida, o Senhor ele vai nos abençoando e nos dando cada dia mais sabedoria da sua parte. E vamos, gente, tem aqui um quadrozinho chamado Fique Alerta. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida, para a nossa vida, por isso o diabo peleja tanto contra nós. É porque ele sabe que Deus quer abençoar e não suporta isso. Afinal de contas, ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio nos dar a vida e vida com abundância. Isso está em João 10:10. Então vale a pena ser fiel. Aprendemos hoje com o exemplo dos servos de Deus do passado, que foram fiéis em tudo, apesar das intensas provações que lhe sobrevieram. Então, muitas vezes o adversário ele é astuto, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele conhece até no frisado da nossa, ele não conhece a nossa mente, mas até no frisado do nosso sobrancelha, o que a gente gosta. E muitas vezes ele sabe o que a gente não gosta, então ele começa a tentar de alguma maneira. É porque a obra dele aqui na terra é essa: é destruir, é matar, é roubar. Não é isso que Deus ele venha nos ajudar. Mas o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida, e a vida que o Senhor nos dá é com abundância. É muita vida em Jesus aqui na terra. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente ande em abundância, né, buscando a sabedoria dele, buscando o entendimento para servir cada dia mais diante das adversidades. E a minha oração, gente, oremos para que não caiamos nas ciladas do inimigo de nossas almas. Busquemos mais de Deus para sermos fiéis em tudo, mesmo em meio às tentações e provações desta vida. Peçamos a Deus a sua graça para vencermos as lutas. Aproximemos-nos de Deus em oração, convicto de que Ele estará atento ao nosso clamor e ao nosso lado, para nos dar a vitória em todos os instantes. O Senhor é galardoador dos que o buscam sinceramente. Então é necessário que aqueles que buscam o Senhor acredite que Ele existe e é galardoador de todos que o buscam. É isso. Certa vez o Espírito Santo ele falava para mim: perto, eu acho que eu disse a vocês, perto estou de todos que me buscam. Então, se a gente busca o Senhor, a gente temos que crer, acreditar que Deus ele está com a gente, que Ele existe. É necessário, todo aquele que quer se aproximar de Deus, é necessário que creia, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
né? Para aqueles que querem servir ao Senhor, precisa de acreditar em Jesus, crer em Jesus e acreditar que Ele é galardoador de todos que eu busco, que tem um galardão para cada um que eu busco, para cada um que trabalha na obra, para cada um, né, que procura diante das adversidades, mas ser fiel ao Senhor. Quando a Bíblia diz ser fiel ao Senhor e dar-te-ei a coroa de glória. Então é para aqueles que eu busco em espírito e em verdade. Bíblia em foco. Isso está em Hebreus 11:6, viu, gente? Mesmo nos momentos mais escuros da história do cristianismo, houve servos de Deus fiéis, seguidores verdadeiros do Evangelho de Cristo, pronto até mesmo a sofrer pela verdade, se necessário fosse. Eles são exemplo para nós hoje. Quando a Bíblia diz lá em Romanos 11, eu não sei muito o versículo, que diz assim, que foram homens em que a terra não era digno deles, né, que batalharam pela fé ali e deram até suas vidas, como a gente viu nos assuntos que passou. Assim como havia santos até mesmo na casa de César, na época da perseguição aos cristãos, durante o Império Romano, Filipenses 4:22, e o César, na época em que Paulo disse isso, era ninguém menos que o terrível Nero. Havia valorosos servos de Deus no período da Era das Trevas, aquele período em que a Igreja Católica surgiu, né, com suas heresias, conduzindo o povo ao abismo, conduzindo o povo à idolatria, como ainda é hoje. Esse assunto é muito difícil, mas é a Bíblia, eu preciso de falar. Nós precisamos de falar, gente. Mesmo durante o período de decadência moral do cristianismo, eles estavam ali como reservas morais no meio da corrompida Igreja Católica Romana. Muitos deles lutaram pela reforma da igreja. Esses são chamados de pré-reformadores, e vamos conhecer alguns. Eu estava meditando nisso, gente, essa semana, que existe momento na nossa vida, existe momento na vida do crente, foi assim no passado e continua sendo. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas existe momento na vida do crente que é como se você estivesse no meio do mar. E mais para frente tivesse uma ilha. E que não lhe resta outra alternativa a não ser forte, a não ser não olhar para trás. Então existe momento que a gente tem que enfrentar a luta, recebendo de Deus a fortaleza. Irmã, mas não é Jesus que é fortaleza e é a nossa força? Mas o Senhor, Ele nos dá da sua fortaleza, Ele nos dá da sua força para vencermos as astutas ciladas do adversário. E foi assim no passado e continua sendo no presente da nossa vida. Então existe um momento que não tem outra alternativa a não ser você ser forte e enfrentar a luta. Porque senão o crente ele morre na fé, ele deixa de servir a Deus por causa das provações que sobrevêm sobre os crentes, como foi antes. E a gente viu aqui que Deus levantou um grande homem no momento, naquela era das trevas, que ele enfrentou assim de cara, sem temer a morte, sem temer ao maligno, mas confiando na força de Deus, como Davi. Os albigenses ou cataros, gente, eu não estou conseguindo falar esse nome porque é muito difícil. Eles surgiram no sul da França, no ano de 1170 depois de Cristo. Apesar de serem exagerados em alguns pontos, ele, de forma geral, defendia o verdadeiro evangelho, distribuiu exemplares do Novo Testamento ao povo para a ira de Roma. E como a gente foi falado agora, ele sabia que ele ia enfrentar um gigante, né? Quando ele se levantou, Deus levantou ele, na verdade ele não se levantou, mas Deus levantou ele. E naquele período em que nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, ele fez exemplares e não temeu a ira de Roma. Não temeu aquela doutrina falsa, mas começou a distribuir
as mensagens da Bíblia para que o povo soubesse a verdade, para que fosse abolida a idolatria na vida de muitos que queriam servir ao Senhor, mas estavam servindo de maneira errada, no caminho que não levava ao Senhor, para a ira de Roma, e condenavam o purgatório e a adoração a imagens e santos. Também desprezavam as tradições da Igreja Católica, serem considerados sacerdotes da Igreja. Foi contra eles que o Papa Inocêncio III instituiu a terrível Inquisição, que torturava e matava todos aqueles que se posicionavam contrariamente ao que pensava a Igreja Católica. Então, todas as pessoas que se levantavam em posição contrária àquela doutrina que não levava para o céu, então eles torturavam, eles mataram. E existe momento, né? Existe momento da vida da gente que não devemos ter medo, que a gente tem que avançar, porque senão a gente morre. Então Deus levantou esse homem e ele enfrentou mesmo ali a ira de Roma sem temer pela sua vida, né? Mas olhando para o Senhor, né? Que é autor e consumador da nossa fé. E assim ele enfrentou aquelas barreiras, enfrentou aqueles inimigos para falar a verdade. Então foi assim no passado, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a permanecer na fé, diante das adversidades, diante das ciladas do adversário que vem para nos tentar. Para que a gente nunca esqueça que Deus, ele está acima de todas as coisas. E que ele é aquele que é galardoador de todos os que o buscam. E o galardão vem para quem busca, para quem venceu, né? A batalha buscando o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E amanhã continuaremos novamente.